Olá, aqui é o professor Pedro Alves e vamos a mais uma aula de didática, aula 3 do nosso primeiro módulozinho lá, né? Então a nossa aula de didática de hoje, vamos falar sobre os desafios de ensinar, tá certo? Ok, vamos lá. Então é o seguinte, gente, vamos falar primeiro sobre transposição didática. O que vem a ser uma transposição didática, gente? Então, gente, transposição didática deixa eu achar aqui meu apontador. Aqui. Pronto. Saber matemático científico, ou seja, você tem, um saber científico, ou seja, aquele saber que está na universidade, que está nas instituições, que precisam ser passados para o nosso aluno. Então, esse saber científico, você vai transformar ele para o saber escolar, certo? E depois você vai para o ensino escolar. Quem vai ter que fazer isso, gente? Quem vai ter que fazer isso é o professor, tá certo? Então a gente chama isso de transposição didática. É você pegar aquele conhecimento científico, que claro, não chega ao conhecimento do aluno, ou o aluno também não tem como entender esse conhecimento, e o professor é quem tem que fazer esse, vamos dizer assim, essa ponte entre o saber científico e o saber escolar. Então o professor que vai ter que fazer essa transposição. Então a gente chama isso de transposição didática. É quando o professor, ele vai pegar você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito claro. Você pega um artigo científico que fale sobre jogos matemáticos, por exemplo, e você vai pegar esse artigo, vai ler esse artigo e vai pegar ele e transformar numa linguagem que seja uma linguagem para o aluno, tá certo? Porque ele não vai entender a linguagem científica que está lá. Então isso a gente chama de transposição didática, tá certo? Então, no ambiente escolar, deparamos com um saber matemático que sofreu várias adaptações, aperfeiçoamentos e improvisações necessárias ao entendimento do estudante. Falar sobre aprendizagem em matemática pressupõe naturalmente uma teoria de base cognitiva, compatível com as relações experienciadas dentro de uma aula de matemática. Ou seja, gente, no ambiente escolar a gente vai deparar sempre com saberes matemáticos, né, que vem sofrendo adaptações, vem sofrendo mudanças, vem sofrendo colocações do professor para poder chegar ao aluno. Então nós temos vamos dizer, uma tarefa um pouco difícil, porque você fazer isso com outras disciplinas é um pouco mais fácil, já que matemática é um pouco mais difícil, né? E ao mesmo tempo se torna um pouco mais fácil, porque essas adaptações, esses aperfeiçoamentos que a gente fala, né, são você saber colocar o conhecimento matemático dentro do dia a dia do aluno, ou seja, do cotidiano do aluno. Então, com a matemática fica mais fácil você fazer isso. Eu digo assim, mais fácil, mas também não é tão fácil de se fazer isso. Mas a matemática do ensino infantil, né, e do ensino fundamental, anos iniciais, é mais fácil a gente fazer isso. Por quê? Porque nós estudamos uma matemática que está dentro do dia a dia do aluno. Porque, como a gente já viu em outras aulas, que o nosso aluno, você não pode estar trabalhando coisas abstratas. Temos que trabalhar com ele coisas que sejam concretas, que ele possa ver na sala de aula e ver que isso existe na vida dele, tá certo? Então a expressão transposição didática faz referência às modificações sofridas pelo conhecimento matemático com vistas ao ensino. Como consequência, se produz diferenças de significado dos objetos matemáticos que a instituição matemática e as instituições escolares, né? Segundo Galdino, 2004. Assim, quando discutimos a noção de transposição didática, necessitamos adotar teorias elaboradas de modo específico para o ensino e aprendizagem da matemática. Então, a transposição didática, para ficar bem claro, é o que? É você pegar um conhecimento científico, tá certo? E transpor este conhecimento de maneira que seja uma linguagem mais clara e mais fácil para o nosso aluno. Então você vai pegar alguma coisa que está lá, que é do conhecimento
né, das instituições, conhecimento do aluno de graduação, do aluno de pós-graduação, é um mestrado, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e transformar isso para o conhecimento do nosso aluno. Então isso é transposição didática. Então você tem, ó, a transposição científica, tá certo? Que é o objeto do saber matemático. Aí você vai pegar isso, ó, o matemático profissional. Então isso aqui está no matemático profissional, tá? Quem estuda matemática, os bacharéis, né? Os matemáticos, os bacharelados que vão estudar o objeto do saber matemático. Aí você vai transformar isso, ó, para o objeto a ensinar, certo? Aí aqui onde vai entrar a sua transposição didática. Quem vai fazer essa parte? Nós, professores, que vamos dar aula para ensino infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e ensino médio. Então a gente vai pegar isso daqui, tá certo? Esse saber matemático, certo? E pegar aqui e transformar ele num objeto a ensinar, tá certo? Porque do jeito que tá lá no objeto científico, você não tem como pegar isso e passar direto para o seu estudante. Então você tem que transformar ele. Então essa transformação a gente chama de transposição didática. Então aqui, ó, entra o professor, tá certo? O objeto de ensino e a escola. Então esse é fazer chegar esse conhecimento aqui, ó, aqui na escola, certo? É você pegar esse conhecimento, né, ó, daqui e fazer com que ele chegue aqui, ó. Só que para isso ele não pode vir direto, tá certo? Então ele tem que fazer esse caminho todo aqui, ó. Então você vai vir para cá, daqui você vai vir para cá e daqui você vai vir para cá, tá certo? Então a gente precisa fazer isso porque esse conhecimento não vai chegar ao nosso aluno direto. Então esse é o papel do professor em sala de aula, certo? Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, objeto do saber matemático. O que é objeto do saber matemático, gente? Ele é definido no domínio do saber científico, isto é, aquele reconhecido pela comunidade científica. Todavia, nem sempre este objeto apresenta uma forma que propicie o seu ensino direto no ambiente escolar. Assim, alguns mecanismos precisos devem assegurar sua extração do domínio do saber acadêmico e sua inserção em um discurso didático. Ou seja, gente, você pega, muitas vezes o aluno se pergunta, para que eu vou estudar isso? Né? Eu não vou ensinar isso para o meu aluno, por exemplo, do ensino infantil. Claro, você não vai ensinar. Então você está ali aprendendo a transpor esse conhecimento científico para a sala de aula. Então, todo conhecimento científico, gente, ele está lá a nível científico. Não está lá acessível para um aluno, tanto de ensino fundamental, quanto de ensino médio, nem tampouco de ensino infantil. Mas o conhecimento foi criado para esse fim. Só que o professor, enquanto professor desse nível, ele tem que fazer essa transposição. Então isso é a famosa transposição didática de ensino. No que diz respeito à atividade docente, o professor deveria, em tese, realizar um movimento contrário em determinados aspectos ao lado do trabalho do matemático profissional. De fato, ao trabalhar com um livro didático, o professor de matemática deve preparar sua aula e, naturalmente, salientar o que perceber de mais relevante. Então, gente, isso aí é o nosso livro didático, que muitos professores seguem o livro didático como se fosse uma receita de bolo, né? Que vai servir para aquela turma, ou para a turma A, ou para a turma B, ou para a turma C. Só que o nosso livro didático, gente, ele é um objeto de apoio pedagógico. Ou seja, ele é mais um apoio. Você não tem que seguir tudo que está no livro didático, porque nem de uma turma para outra você já tem diferença. Então, de a turma A para a turma B, o que você tem de conteúdo, o mesmo conteúdo que você dá para a turma A, se você for dar para a turma B do mesmo jeito, pode não funcionar. Então você vai ter que fazer adaptações naquele conteúdo, ou pegar o que você
considera de mais relevante para aquela turma. Se é uma turma, às vezes você tem uma turma que tem alguns alunos muito adiantados, outros com alguns alunos um pouco atrasados. Então você não pode dar o mesmo conteúdo da mesma maneira, né, para as duas turmas. Então, no que diz respeito a essas atividades docentes, né, então nós, enquanto professores, devemos realizar aí, ó, a gente chama isso de movimento contrário ao que você tem na transposição didática. Então você vai pegar o livro que está lá, que já está, né, já foi feita uma transposição nesse livro, e você vai fazer uma adaptação do seu conteúdo para o seu aluno, tá certo? Então, De Amore, né, ao descrever a ação docente, ele sublinha que, uma vez realizada a introdução da noção no âmbito do funcionamento didático, deve ativar-se um mecanismo com base no qual nos apropriamos de tal noção para fazer algo. Eis então que ocorre a recontextualização da noção, todavia não mais no interior do saber matemático, mas no interior de tal imersão no saber ensinado, tá certo? Então o conhecimento oferecido aos estudantes pelo professor será impregnado pelo seu ponto de vista e guiado pelas suas crenças e convicções próprias. A fazer isso, o professor realiza uma ação de repersonalização do conhecimento. Então, gente, o que quer dizer isso? O conhecimento que nós oferecemos, né, que é oferecido por nós enquanto professores, ele vai ser colocado, vai vir cheio de quê? Do ponto de vista do professor. Então, o mesmo conteúdo que eu, enquanto professor do ensino infantil, tá certo? Vou dar para uma turma, no mesmo conteúdo, um colega meu, certo? Vai dar o mesmo conteúdo, só que a partir do ponto de vista dele, certo? E guiado por quem? Pelo que ele crê e pelas convicções dele. Então, todo o conteúdo, gente, vai ter sempre, qualquer livro didático que você pegar, qualquer material didático que você pegar para trabalhar em sala de aula, o seu colega nunca vai trabalhar do mesmo jeito. Ele pode até trabalhar o mesmo conteúdo, mas nunca trabalhar do mesmo jeito, porque ele tem o ponto de vista dele, tá certo? Ele tem as crenças dele e as convicções dele, que ele vai colocar dentro desse conteúdo. Ele vai começar a partir desse ponto de vista. A gente nunca leva em consideração o ponto de vista do estudante, que deveria, né? A gente deveria ponderar isso e colocar o ponto de vista do estudante, mas a gente sempre faz nossas aulas a partir do nosso ponto de vista, nunca do ponto de vista do aluno. Porque primeiro a gente não tem nem tempo de chegar e pegar o ponto de vista de 30 alunos. Para poder, a partir do ponto de vista desses alunos, a gente ir elaborar nossa aula, ir fazer nossa aula. Então a gente sempre parte do nosso ponto de vista, das nossas crenças, e o que a gente acredita. A partir daquilo ali, você vai fazer a sua aula em qualquer conteúdo, a partir de qualquer material didático. Então Brousseau, né, explica que o trabalho do professor é, numa certa medida, inversa ao do pesquisador. Ele deve produzir uma recontextualização e uma repersonalização do material que ele está trabalhando, certo? Então vamos lá. Trabalhar a atividade cognitiva do sujeito é essencial, né? Assim como elaborar um saber matemático situacional e localizado para efetivar um ensino e uma aprendizagem significativa, e não a mera replicação das técnicas explicadas e determinadas pelo professor. Vamos lá, o que isso quer dizer, gente? Então a gente deve trabalhar uma atividade cognitiva, né, do seu aluno, né, que é essencial, assim como elaborar um saber matemático situacional, ou seja, envolver, gente, o dia a dia do aluno. Isso é muito importante, a gente está sempre envolvendo o dia a dia do aluno. Por quê? Porque você vai fazer um conteúdo significativo para esse aluno. Nós, enquanto adultos, né, pensantes como somos, muitas vezes a gente pega perguntando: para que eu vou estudar isso? Imagine aí, se coloca aí no lugar de uma criança, para que ele vai estudar isso se não tem significado para ele? Então tem que ter significado para o estudante, gente, matemática principalmente. Se não tiver significado, ele não vai se interessar por aquele conteúdo, ele não vai querer aprender, não vai despertar a curiosidade nesse aluno. Então sempre procure
significar seus conteúdos, ou seja, traga para o dia a dia do aluno, para o cotidiano dele. Procure ver na sua turma quais são os alunos que você tem, os pais em que trabalham, né? A localização, a localidade onde eles moram, o que acontece naquela localidade, o que tem por ali, se é zona rural, se não é, se é zona urbana, se é dentro da cidade, que é para poder significar a sua aula. Certo? Todos os conteúdos que se trabalhar no ensino infantil, é muito bom a gente fazer isso, é muito fácil de a gente colocar esses conteúdos dentro do dia a dia do nosso estudante. Então vamos lá, qual é a importância do professor em sala de aula, gente? O que você acha? O professor ainda hoje, né, é uma peça de suma importância dentro de sala de aula, mesmo com tantas as informações que nós temos. Aí com a mídia, né, com a internet, você clicou lá, tem tudo o que você quiser, mas o professor ainda é o mediador da sala de aula. Sem ele, fica muito difícil o aluno aprender. Então, muita gente aprende a tocar violão sozinho, sem nunca ter ido numa escola. Muita gente aprende a cantar sozinho, mas muitas vezes você traz esse dom com você. Agora, aprender principalmente matemática, gente, sozinho, sem professor, é quase que impossível, né? Existe, claro, né, os gênios por aí que a gente sabe que tem, mas são muito poucos. Então a gente precisa do professor. Então o professor em sala de aula ainda continua sendo a peça-chave da sala de aula, ou seja, é o objeto entre o quadro e o aluno que vai estar ali e que ainda é muito necessário, tá certo? Então não vamos aí nos desesperar, porque a nossa profissão está longe de acabar, viu? Então a ação do professor de matemática compreende um forte componente para a aquisição de conhecimento para os alunos. As ligações que deverão ser estabelecidas entre aluno e saber matemático, inclusive as crenças ou concepções construídas, são em grande parte promovidas pelo professor. Então nós, enquanto professores, né, dizem sempre aí, nós somos os nossos formadores de opiniões e continuaremos sendo formadores de cidadãos, né? Então nós vamos lá formar esses cidadãos, agora atrapalhou, deu branco, mas deixa pra lá. Então, gente, nós vamos continuar formando esses cidadãos aí na vida, tá certo? Então a nossa influência ainda é muito grande, principalmente na matemática, né? Então qualquer ação didática do professor cria uma determinada transposição didática. Podemos evidenciar nos estudantes o surgimento de conhecimentos previstos e desejados, como também o delineamento de conhecimentos matemáticos imprevistos, indesejados ou mal adaptados, tá certo? Então a transposição didática, gente, para fechar, né, isso, ela está na maioria dos seus conteúdos, na maioria do que você trabalha. Então tudo você vai estar sempre adaptando para a sua sala de aula, você vai estar sempre fazendo a transposição, pegando algo que é difícil do aluno entender e trazendo para de uma linguagem que ele consiga entender. E lembre-se, fazendo isso sempre de maneira que cognitiva com o aluno, certo? Significativa, que faça com que o aluno veja que aquilo que ele vê em sala de aula está no dia a dia dele, está na vida dele, está ao redor dele. Para onde ele for, ele vai ver aquilo ali, né? Eu gosto muito de dar exemplo, por exemplo, de objetos que você tem dentro de casa. Ou há uma criança, por exemplo, do sexo masculino, um menino, ele é fascinado por bola. A maioria dos meninos são fascinados por bolas. Então, mas ninguém nunca chega para ele para dizer, ó, isso aqui é uma bola. Mas isso aqui na matemática se chama de esfera, é uma figura geométrica, é uma figura espacial, né? A casa dele tem garrafas, na casa dele, se o pai dele for, por exemplo, trabalhar com construção civil, tem canos de construção que são cilindros, né? Na casa dele tem o piso, tem uma cerâmica que é uma figura plana, mas ninguém nunca vai chegar para ele e dizer isso. Então a gente, enquanto professor, tem que mostrar para ele que essa matemática que ele está vendo em sala de aula está na casa dele, tá certo? Então vamos lá, trabalhar a atividade cognitiva do sujeito é essencial, assim como elaborar um saber matemático situacional e localizado
para efetivar um ensino e uma aprendizagem significativa, e não a mera replicação das técnicas explicadas e determinadas pelo professor. Tá vendo aí, gente? Não é só pegar, replicar, certo? Técnicas, você vai ter suas técnicas, todo mundo tem sua técnica, porque didática é um conjunto de técnicas. Tá certo? Mas cada um vai ter a sua própria técnica, a sua maneira que você entende que é mais fácil de você transmitir esse conhecimento para o seu aluno. Então, a trabalhar, olha, as atividades, gente, ó, trabalhar a atividade cognitiva do sujeito, ó, tá vendo? Isso é essencial. Assim como elaborar um saber matemático situacional, ó. Tá certo? É uma situação, crie uma situação para ele dentro da sala que ele possa vivenciar fora da sala de aula. Ok? Então, localizado, ó, para efetivar um ensino e uma aprendizagem. Porque, gente, ó, se você ensina, tá certo? E não tem aprendizagem, não está servindo de nada. O que é aprendizagem, né? Aprendizagem, gente, é tudo aquilo que fica depois que o aluno esquece o que viu naquela aula pela manhã. Então ele assistiu uma aula pela manhã, o que ficar, certo? Depois que ele esquecer aquela aula, o que ficar é a aprendizagem. Então isso é aprendizagem. Então quando você faz essa aprendizagem, né, com atividades cognitivas, tá certo? É essencial, certo? Para colocar dentro da vivência do aluno, ou seja, uma situação dentro do aluno que leve a ele a ver esta situação fora de sala de aula, na rua que ele mora, na brincadeira que ele faz, né? É porque hoje as crianças de hoje não brincam mais na rua como a gente brincava antigamente, né? Na minha época a gente brincava muito na rua e tinha muita matemática nas brincadeiras. Então as brincadeiras têm muita matemática. Amarelinha, né? Você tem lá você vai desenhar no chão um monte de figuras geométricas. Você pode desenhar quadrados, você pode desenhar retângulos, você pode desenhar círculos. Aí aquilo ali normalmente se brinca por brincar. Então você tem lá uma amarelinha, um monte de figura geométrica que você não aproveita para trabalhar matemática. Vai só pular, ensinar o menino a pular e não aproveita a matemática daquilo ali, né? Outras brincadeiras que tem, que você pode pegar a matemática que tem dentro dessa brincadeira. Então quase não, eu posso até garantir para você que toda brincadeira tem matemática no meio. Então vamos aproveitar e fazer isso com os nossos alunos. Trazer situações do cotidiano, certo? E atividades cognitivas, atividades que eles possam pegar, objetos concretos, que eles possam trabalhar dentro de sala de aula. Então a atenção do professor de matemática não pode se limitar ao interior da sala de aula. Beleza? Ó, o que eu acabei de falar, a gente não pode ficar limitado à nossa sala de aula, e sim as consequências do ensino daquele conteúdo matemático, ou seja, o que ele vai representar fora da sala de aula. Os momentos que antecedem uma sessão de ensino e os resultados alcançados, as formas de acomodação cognitiva apropriadas para um novo saber. Então, temos que ter atenção para isso, gente. A matemática não pode se limitar somente dentro de sala de aula, e sim as consequências daquele ensino fora da sala de aula. O que o aluno vai poder aproveitar o que ele viu em sala de aula lá fora? Será que a sua aula vai servir para ele usar lá fora? É isso que a gente tem que ressignificar nas nossas aulas para os nossos pequenininhos, né? Então vamos ver agora o que é tempo didático e tempo de aprendizagem. Então no ensino da matemática, o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales sempre representarão elementos de verdade, aceito desde o século III a.C. Assim, quando os degraus em matemática são estabelecidos, não se descarta determinado saber constituído no passado. O saber matemático se acumula desde o início dos tempos. Então, gente, a gente precisa passar para o nosso aluno, para o nosso estudante, que matemática é uma construção de saberes.
Porque senão não precisava você estudar matemática no ensino infantil, não precisava você estudar matemática no fundamental, anos iniciais. Ora, eu vou entrar no 6º ano, por exemplo, não preciso estudar matemática no ensino infantil, nem no ensino fundamental, anos iniciais. Eu vou direto para lá. Mas não pode, por quê? Porque matemática é uma construção. Você só vai saber a matemática do 6º ano se você tiver estudado a matemática do 5º. Se você só vai estudar a matemática do 5º se você tiver estudado a matemática do 4º ano. E assim sucessivamente. Então, quando o aluno chega no ensino fundamental, anos finais, 6º ano, por exemplo, se ele não estudou a matemática do ensino fundamental, anos iniciais, 5º ano, por exemplo, ele não vai saber nada que a gente vai trabalhar lá. Tá certo? Ele precisa ter os conceitos matemáticos necessários para poder estudar um 6º ano. A gente vai mostrar para ele no 6º ano o que são conjuntos numéricos, que ele já deve ter uma noção lá do 5º ano do que são conjuntos numéricos. Ele não precisa aprender os conjuntos numéricos no 5º ano nem no 4º ano, gente. Ele precisa ter os conceitos do que é conjunto numérico. Então a gente vai trabalhar conjuntos naturais. Por que chama conjuntos naturais? Ele já deve trazer esse conceito do 5º ano. Então, o professor do 5º ano é quem tem que passar esse conceito, porque quando chegar no 6º eu vou mostrar para ele. Conjuntos naturais, por que ele tem esse nome? De onde vem o nome conjuntos naturais, gente? Então, tem que passar isso para o aluno, para ele saber a importância do conjunto dos naturais, a importância do conjunto dos inteiros, dos reais, racionais e por aí por diante. Tá certo? Então, quando ele fala aqui, ó, o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales, gente, são conhecimentos matemáticos que existem há 3 séculos antes de Cristo, ou seja, 300 anos antes de Cristo, né? Então, isso daqui, ó, são conhecimentos que nós utilizamos até hoje para o nosso aluno, e muitas vezes o professor só faz teorema de Pitágoras, coloca lá a fórmula e acabou-se. Mas não pode ser assim. A gente tem que mostrar para ele que a matemática, gente, não é assim, ó, um estalo, não. A matemática, ela é estudada muitas vezes, uma coisa na matemática para poder chegar à prática, ele demora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje demora mais ou menos nessa faixa, mas antigamente demorava-se 100 anos para uma coisa ficar pronta. Então o teorema de Pitágoras, por exemplo, demorou quase 70 anos para poder ser desenvolvido. Os matemáticos começavam, outros vinham fazendo e foram fazendo até ficar pronto. Não é uma coisa que o camarada fez do dia para a noite, não. O teorema de Tales é a mesma coisa, né? Depois, se tiver a oportunidade, eu vou contar para vocês a história do teorema de Tales e o teorema de Pitágoras, que é uma história muito interessante para você contar para o seu aluno. Ele não precisa aprender o teorema de Pitágoras nem o teorema de Tales no 5º ano, no 4º ano, 3º ano, mas são histórias que ele precisa ter conhecimento para quando ele chegar no ensino fundamental, anos finais, quando se falar nisso, ele saber, minha professora contou como foi que aconteceu, como foi que houve, como foi que se deu, tá certo? Porque todo mundo, existe a disciplina de história. História do Brasil, descobrimento do Brasil, descobrimento das Américas, história do mundo e muitas outras histórias, mas ninguém fala sobre história da matemática. E a história da matemática é muito rica. Mas o professor não faz história da matemática em sala de aula. Então vamos pegar o hábito de contar histórias da matemática para os nossos alunos. Eu faço isso constantemente com as minhas turminhas quando eu tenho turma de 6º ano. Então é necessário observar que no processo de aprendizagem os conhecimentos não se empilham uns sobre os outros. Os novos se juntam aos antigos. As reorganizações regulares vêm forçar novas aquisições. A aprendizagem se faz em particular a partir destas interações sucessivas. Então, já dizia aqui, ó, Joshua, né, e Dupin. Então, é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, os conhecimentos matemáticos, eles não se empilham um em cima do outro. Eles se juntam, eles se agregam. Então eu preciso do conhecimento da base para poder ter conhecimento no que eu vou construindo. É uma construção, tipo a construção mesmo. Você tem sua base e vai botando tijolo por tijolo. Então cada ano é um tijolo que você vai colocando ali no seu conhecimento. Então quando o aluno chega no ensino médio, se ele não tiver essa paredezinha construída, então ele vai se dar muito mal. E essa parede começa com o ensino infantil. Então, vocês professores do ensino infantil, a responsabilidade de vocês é muito maior do que a nossa, tá certo? Então, Yves, né, investigador francês, ele diferencia o tempo didático
do tempo de aprendizagem em matemática. Com referência a tais noções, o sistema didático visa então a fixação da correspondência entre esses dois tempos, mas se trata de uma relação necessária, né, se desejarmos conceber uma didática, tá certo? Então, o professor de matemática não pode se apoiar em expectativas que o aluno aprendem, porque cada aluno precisa enfrentar dificuldades e inseguranças até que ocorra por parte do aluno a compreensão de um novo conteúdo. Então a gente não pode preparar uma aula, por exemplo, e dizer, essa aula aqui eu vou dar em 2 dias. Porque você pode fazer isso numa turma, mas em outra turma você pode não conseguir fazer isso. Porque a aprendizagem do aluno é diferenciada. Então cada aluno tem um tempo de aprendizagem diferente do outro. Então tem aluno que você vai explicar, ele vai, de primeira, ele vai pegar o conteúdo. Mas tem aluno que você vai precisar explicar 4, 5 vezes e ele ainda vai ter dificuldade. Se você não der exemplo, se você não mudar a sua didática para mostrar para ele como é que você quer que ele aprenda, ou seja, que ele entenda aquele conteúdo, se você não conseguir fazer isso, ele vai findar não aprendendo aquele conteúdo. E muitas vezes ele, de tanto ele perguntar, ele vai achar que você está se chateando e não vai perguntar mais, vai dizer que aprendeu sem ter aprendido. Tá certo? Então temos que ter cuidado com isso. Em determinadas situações, o professor de matemática enfrenta um enorme dilema. Por um lado, a pressão para o cumprimento do currículo e do programa escolar age coercitivamente no sentido de utilizar aquele determinado tempo didático para o desenvolvimento daquele conteúdo. Tá certo? Então a gente está sempre em pressão, principalmente quem trabalha em escolas privadas, né? Escola pública nem tanto, porque aí você faz a sua grade escolar de acordo com a sua turma. Então não tem aquela pressão. Mas nas escolas privadas existe a pressão da escola, que já recebe a pressão dos pais para se dar aquele conteúdo, ou seja, aquele material que foi adquirido para o aluno. Então comprou-se um material caro, né, que precisa ser passado para o aluno aquele material. Aí os pais cobram da escola e a escola cobra dos professores que aquele material seja dado durante o ano letivo. E muitas vezes você não tem condição de fazer isso. Por quê? Porque tem alunos que vai deixar seu conteúdo atrasado. Você vai precisar explicar para ele mais de uma vez. Então essa pressão, a gente tem que também ter didática de saber levar essa pressão para poder, a gente chama aí jogo de cintura, para levar essa situação nas escolas, principalmente as escolas privadas, né? Então quem trabalha em escola privada tem que ter cuidado aí com esse jogo de cintura aí, porque eles cobram mesmo, viu? Por outro lado, o cumprimento daquele tempo estabelecido nem sempre mantém sintonia com o tempo de aprendizagem, ó, tá vendo? Então, o conteúdo que você tem que dar durante um ano, porque, gente, quem elabora o material, ele não conhece o aluno. Ele elaborou o material para ser dado durante 200 dias letivos, que é o mínimo de tempo necessário aí pela educação, né? Pela UMEC. Então, você tem que ter 200 dias letivos. O cara que elaborou o material, ele elaborou o material para uma aula de 50 minutos, você dá aquele conteúdo que ele programou para 50 minutos e acabou-se. Na próxima aula tem que ser outro, mas muitas vezes aquele conteúdo de 50 minutos você não conseguiu passar porque tinha 2, 3, 4 alunos que não conseguiam entender. Você voltou para explicar, tentou mudar sua metodologia, mudar sua didática para poder ele entender e você não conseguiu, vai continuar na próxima aula e já começou a atrasar seu conteúdo, certo? O tempo didático, né, o tempo de aprendizagem é um e o tempo didático é outro. Deu para perceber aí a diferença já entre tempo didático e tempo de aprendizagem? Vamos lá. Tempo didático é o que é preparada a sua aula. Tem uma aula de 50 minutos. Pronto, eu preparo minha aula aqui para a minha turma. Então eu vou dar aula de fração, por exemplo. Então aula de conceitos básicos de fração. Eu vou fazer essa aula em 50 minutos. Então eu vou explicar o que é fração, como se escreve uma fração, né? Para que serve uma fração. Então eu programei para 50 minutos. Mas quando chega na sala de aula, isso é o meu tempo didático. 50 minutos é minha aula, é minha didática que eu vou empregar em sala de aula. Quando eu chego na aula, tem aquele aluno que diz: ah, professor, não entendi.
Mas fração é isso aqui, ó, fração. Aí vou explicar para ele, quando você tem alguma coisa, um inteiro, um todo, e você divide em partes, e essas partes têm que ser iguais, não pode ser diferente. Então quando você faz isso, você fraciona o seu objeto. Aí você vai tentar mostrar novamente, você já atrasou. Por quê? Porque o tempo didático seu, da sua aula, não corresponde, ó, com o tempo de aprendizagem daquele aluno. Então, o tempo didático é o tempo que você programa para fazer sua aula. Vou fazer essa aula em 50 minutos. Certo? E o tempo de aprendizagem é o tempo do aluno entender o que você está explicando. Então, quando você consegue explicar e todo mundo entende, vai acontecer? Vai ter turma que você vai fazer isso. Mas tem turma que você não faz. Então, tempo didático é o tempo preparado, que você preparou, que você acha que a sua turma vai entender aquela aula. Então essa aula aqui, a turma vai entender em 50 minutos. Pronto. E o tempo de aprendizagem é o tempo que o aluno tem para entender a sua aula. É o tempo dele. Então tem aluno que tem um tempo mais rápido, tem aluno que tem um tempo mais lento, tá certo? Então, se temos mais conteúdos, o tempo de aprendizagem para raciocinar, refletir e sistematizar as ideias será incompatível com a quantidade de conteúdo. Consequentemente, na maioria dos casos, o professor de matemática não consegue um bom aprofundamento. Então tem que ter cuidado no seu tempo didático, certo? Tem que perceber qual é o tempo de aprendizagem da sua turma. Então você... Como é que eu vou fazer isso, professor? Que tem um aluno que aprende, outro aluno não aprende, outro demora, outro não entende. É isso aí é que está o pulo do gato para o professor. Então ele tem que saber qual é o tempo de aprendizagem da sua turma. Então você não pode preparar uma aula de 50 minutos para uma turma que tem um tempo didático, um tempo de aprendizagem, né, um pouco mais lento. Tá certo? Todo mundo entendeu agora o que é tempo de aprendizagem e tempo didático. Tempo didático é o tempo que você acha que sua turma vai aprender aquele conteúdo que você preparou, aquela aula. E tempo de aprendizagem é o tempo do aluno entender, é o tempo do aluno raciocinar, refletir e sistematizar as ideias daquele conteúdo que está sendo exposto, tá certo? Então vamos lá, tempo didático. Depende, por sua vez, do tipo e da natureza do conteúdo que temos a intenção de realizar em determinada transposição didática. De fato, quando nossa intenção é ministrar determinado conteúdo matemático, devemos ter em mente de forma clara que trabalharemos com a construção progressiva de um conjunto de conceitos, noções e intrínsecos a tal conteúdo. Certo? Então, isso é o tempo didático. Então, é o que você acha, o tempo que você tem para ministrar aquela aula e que seus alunos consigam aprender o conteúdo. Outra situação didática comum diz respeito ao envelhecimento das situações de ensino. De fato, o professor encontra dificuldades na reprodução da mesma lição para turmas diferentes. Além disso, a reprodução exata de uma lição ou de uma aula para diferentes alunos é quase impossível. Tá vendo aí? Eu acabei de falar exatamente nisso, ó. Turmas diferentes, gente, didática diferente, não tem como. Você nunca vai ter 2 turmas, 3 turmas que você vai aplicar a mesma didática. Você pode até tentar, mas você no meio da sua aula, você vai ter que mudar a sua didática porque as turmas são diferentes, os alunos são diferentes, o tempo de aprendizado, o tempo de aprendizagem de cada turma é diferente, gente. Coloque isso na cabeça, nunca vá dizendo, eu vou preparar uma aula e essa aula vai dar certo para 4 turmas que eu tenho, 4 turmas de 6º ano. Não adianta, não funciona, não dá certo, tá certo? Então, veja sempre isso. Então, assim, o professor de matemática, né, se vê diante da necessidade de realizar adaptações de sua exposição com relação à clientela a qual busca atender, tá vendo aí? Então, sempre, ó, realizar adaptações de sua aula. Então, você vai ter sua didática. Minha didática para dar fração é uma, pronto, beleza. Então, eu vou aplicar essa didática em todas as salas de 6º ano que eu tenho. Mas em cada sala que eu entrar, eu vou realizar adaptações dessa exposição que eu estou fazendo. Às vezes pequenas, às vezes grandes, né? Mas sempre vai haver uma adaptação. Em um sentido oposto, né? Se falarmos de um professor de matemática à moda antiga, que carrega as mesmas notas de aluno por anos, diante do espírito da modernidade que respiramos, né? Hoje, internet e tecnologia, este professor pode transformar seu ensino em um objeto cristalizado no tempo. Eu acho que eu já contei para vocês a história
da professorazinha lá de 70 anos que estava lá dando aula e mostrando no quadro, né? Escreveu no quadro lá 2 mais 2 mais 2 mais 2. Aí ficava perguntando 2 mais 2 e a turma respondendo 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Aí botava embaixo 3 mais 5. E assim ela ia fazendo sua aula lá no quadro. Então o diretor um dia, o coordenador aliás, passou na sala e viu aquilo. E com o avanço que nós temos hoje, né, disse: professor, chamou ela lá na sala, né, e professora, a senhora tem que entrar na era da tecnologia, precisamos inovar, precisamos renovar nossa didática. Aí disse: nós temos, olha, professora, nós temos aqui data show, temos computador, a senhora pode fazer uma aula diferente, uma aula interativa com os alunos, que faça com que os alunos participem da aula. Aí ela disse: é mesmo, aí pronto. Aí ele foi, mostrou para ela foi, fez uma aula. O que é que ela fez, gente? Ela pegou o que ela tinha, escreveu lá, tirou a foto do que ela fazia em sala de aula, colocou no data show e no outro dia estava lá apresentando, do mesmo jeito. Ela só projetava a imagem do que ela escrevia no quadro. Então o que ela, em vez de escrever, ela estava projetando. Pronto, aí 2 mais 2, 4, da mesma coisa. Então, gente, é isso que a gente tem que ver, tá certo? Então a tecnologia está aí, podemos usar. As escolas privadas já utilizam muito essa tecnologia, né? Nós agora, enquanto aí essa surto aí de coronavírus, né, do Covid-19, estamos aqui agora usando a nossa tecnologia para poder apresentar uma aula para vocês. E vamos fazer também atividades, né, na nossa salinha de aula lá, que eu já abri para vocês, que tem, se não me engano, 17 inscritos já lá. E eu vou providenciar uma atividade teste para vocês verem como é que a gente vai fazer, tá certo? Uma atividade mesmo sem valer pontuação nenhuma, só para vocês verem como é que a gente vai estar fazendo nossa atividade. Então vamos usar a tecnologia. Em vez de a gente estar em sala de aula presencial, não presença física, vamos estar aqui presencial virtualmente. Então vocês estão me vendo aí, eu não estou vendo vocês, mas é mesmo que eu estou vendo, é mesmo que eu estou vendo aqui todo mundo na minha frente, tá certo? Então o professor do ensino básico, né, que por formação, quer por hábito, né, acha-se envolvido numa rotina de trabalho, onde os assuntos abordados são aqueles em que se sentem seguros de tratar e os exercícios propostos são quase sempre aqueles mesmos que já sabem resolver, né, mesmo porque a necessidade de complementar os seus salários com o trabalho adicional não lhes permite muito tempo para estudar. Então, gente, isso é um grande problema, né? E às vezes uma grande desculpa de certos professores, claro, não são todos. Eu tenho isso na pele, trabalho em várias instituições, então eu sei muito bem o que é isso, você trabalhar em várias instituições para poder complementar seu salário. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto, né, que a gente chama, de estar sempre colocando os mesmos exercícios para as turmas anos e anos e anos, tá certo? A mesma didática, sem tentar mudar nada, sem procurar fazer alguma coisa nova, sem procurar fazer um diferencial, tá certo? Então não caia nesse tipo de professor, tá certo? Porque tem professor, por exemplo, a turma fala muito de matemática, por exemplo. Eu falo de matemática porque a minha disciplina é onde eu sinto as dificuldades do aluno, certo? Então, o aluno que chega no ensino fundamental, anos finais, com uma certa dificuldade muito grande em matemática. Aí o que a turma costuma falar? Porque o professor lá do ensino infantil, né, fundamental, anos iniciais, ele não gosta de matemática, portanto ele não dá matemática em sala de aula, né? Que eu acho que isso é uma grande mentira, mas é o que eu vejo falar nas escolas por onde eu trabalho. Então, gente, a gente precisa trabalhar matemática com o nosso aluno. E claro, eu acho que todo professor que se preza, que é um professor, que é um profissional, ele vai ter a sua grade curricular bem direitinho. Então o dia da aula de matemática, claro, ele vai dar aula de matemática, tá certo? Então, para concluir, né, sublinhamos que o principal assunto estudado pela didática da matemática encontra-se constituído pelos diferentes tipos de sistemas didáticos: professor, estudante e saber, tá certo? Então esse é o grande diferencial, certo, da didática da matemática, tá, entre professor, estudante e saber. O seu diferencial em relação às teorias generalistas
assenta na preocupação específica com o saber matemático. As relações entre professor de matemática e aluno diante de um currículo de matemática. Gente, matemática é o grande karma de todo mundo, né? Da grande maioria, claro, não são todos, né? Tem alguns alunos que adoram matemática, tem alguns professores que adoram matemática, mesmo professores polivalentes, né? Pedagogos que adoram matemática, gostam muito de matemática. Mas a matemática é muito difícil se transmitir. Se ensinar matemática é muito difícil. Por quê? Porque a gente não procura colocar o dia a dia, tá certo, do aluno dentro da sala de aula. Precisamos fazer isso para poder o aluno ter interesse na matemática. E a matemática já é sacrificada aqui, é espancada a vida inteira, né? Por todo mundo, porque a turma diz logo, vixe, matemática, Deus me livre. Ah, matemática, isso não é de Deus. Ah, eu nunca aprendi matemática. Ah, isso ninguém aprende. Não, não é assim. Matemática é fácil, é dia a dia. Todo mundo faz matemática todo dia, toda hora. Assim que acorda, você já está fazendo matemática, né? Como eu gosto de falar em sala de aula, vocês só tiveram aula comigo, mas veja que eu gosto muito de falar, você pode ser um erro matemático, né? Então a matemática já começou na sua vida logo cedo, antes de você nascer já tinha matemática aí, e você nasceu por conta dessa matemática, tá certo? Ok, gente? Então a nossa aula de hoje, né? Nossa aulinha, que é essa aulinha de sábado, que vocês vão assistir aí vocês podem assistir no dia que quiser. Aí eu vou fazer uma atividade teste agora durante a semana, uma atividadezinha de 5 questões, eu acho, talvez 4 questões, só para vocês verem como é que a gente vai trabalhar, tá certo? A atividade vai estar lá valendo ponto, vai estar lá uma pontuação, porque a gente vai fazer atividade que é para ficar mais interessante, tá certo? E essa atividade ela não vai ter pontuação para vocês, a pontuação da disciplina, tá certo? Então, uma pontuação vai ser um teste que eu vou colocar para vocês lá na nossa sala. Essa aula eu vou disponibilizar lá na sala, tá certo? Eu vou botar no grupo, né, e dizer, ó, a aula tá na sala. Então você vai lá na sala, clica na sala de aula da gente lá, no Google, né? Na sala Google, e você vai ter acesso ao link da aula, porque eu vou colocar essa aula no YouTube, porque não, ela fica grande, não dá para colocar, eu tenho que colocar no YouTube, pego o link e coloco lá, tá certo? Ok, gente, tamo juntos, vou fazer atividade aí nesta semana, pra gente fazer uma atividade teste, e até sábado, com a próxima aula de didática, turma D, vamos lá galera, tamo juntos!